Olá, queridos estudantes! Olá, queridos professores! Tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca e estou aqui mais uma vez para estudarmos juntos. Isso mesmo! Hoje vamos aprender muitas coisas importantes. Ah, professora, mas toda vez a senhora fala isso? Mas é verdade. Tudo que aprendemos é de suma importância para a nossa construção histórica, não é mesmo? Precisamos entender. Ah, eu não gosto de história, professora. Eu fico com sono. Ah, não dá. Mas você precisa estudar história. Através da história, podemos, descobrir muitas coisas. De onde nós viemos, a história dos nossos antepassados. Ou você pensa que a história começou depois do seu nascimento? Pode ser a história da sua vida, mas antes de você, tem os seus pais, os seus avós e toda a família, que tem todo o antepassado. Então, nós precisamos saber como esses povos viviam antigamente. Por isso que a história é importante, porque através dela podemos ver os registros, de como viviam esses povos. Viram só como é importante? Estão preparados para descobrir mais algumas coisinhas sobre história? Vamos lá? Então, hoje iremos falar de acontecimentos. Isso mesmo. O que é um acontecimento? A minha festa de aniversário é um acontecimento. Isso mesmo, você está comemorando mais uma data, mais um ano que você está, entre as pessoas, na sociedade. Então, é um acontecimento, certo? E falando em acontecimentos, nós lembramos de algo. Sabe o quê? De tempo. Os acontecimentos, eles acontecem ao longo do tempo, isso mesmo. Mas só existe um tipo de tempo? Aquele do relógio lá, aquele do calendário? Não, aquele lá é o tempo cronológico. Mas existe o tempo da natureza, onde vemos as estações do ano. E existe também o tempo histórico, que é sobre esse tempo que nós vamos estudar hoje. Mas vamos relembrar um pouquinho dos tempos que vocês já estudaram? Vamos lá, vou pegar aqui o cartaz. Olhem aqui. Vocês já estudaram sobre o tempo da natureza, que é utilizado para nos orientarmos com base em fenômenos da natureza, como o pôr do sol, as estações do ano e as fases da lua. E também sobre o tempo cronológico, que é analisado exclusivamente com base nos relógios e calendários, como consequência dos movimentos de rotação e translação da Terra, onde podemos contar os anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. E olhem só o tempo histórico. Está relacionado às transformações das sociedades, que podem ser em momentos rápidos e em outros mais lentos. Então, observem que nós estudamos já, sobre os tipos de tempo. E hoje eu falei para vocês que nós vamos estudar sobre esse último aí, o tempo histórico. Os acontecimentos, eles podem ser classificados de 3 formas. Você sabia? Isso mesmo. Então, hoje nós iremos falar de extensão de acontecimentos. Vou pegar aqui um objeto
Então, essas extensões de acontecimentos, elas são de curta duração, média duração e longa duração. Então, esses acontecimentos podem ser classificados de 3 formas. Como foi que eu falei? Vou pegar aqui. Acontecimentos de... Aqui. Curta duração, certo? Vou tirar esse cartaz daqui. Vou colocar aqui. Curta duração. Qual foi o outro? Acontecimentos de média duração e acontecimentos de longa duração, certo? Então, certinho? Viram só? Então, os acontecimentos são assim classificados. Eles podem ter um período mais curto, médio e outros mais longos. Isso mesmo. Estão preparados? Vamos ver um pouquinho do conceito do que é essa duração, se é de curta. Quando é que eu sei que é curta, professora? Quando é que eu vou saber se esses acontecimentos são de média duração ou são de longa duração? Vamos ver o conceito? Vou mostrar o cartaz. Aqui. Vamos ler? Acontecimentos de curta duração é aquele que chega imediatamente ao conhecimento das pessoas. Por exemplo, um jogo de futebol, um lançamento de um livro, uma greve, a inauguração de uma obra pública. Então, olha aqui para mim. Viram? São acontecimentos rápidos. Eles estão acontecendo e também já estão sendo transmitidos, como uma partida de futebol, por exemplo. Né? Não tem aí os jogos, os campeonatos, né? Inclusive tem Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, embora passe mais tempo acontecendo, mas eles são de curta duração. É aquele período, né? E já passou, certinho? Vamos ler agora o conceito de média duração? Vamos lá? Aqui. Média duração. Acontecimento de média duração não é normalmente percebido de imediato, mas é possível ser reconhecido pelos contemporâneos, isto é, pelas pessoas que viveram na mesma época. Por exemplo, hoje é comum ouvirmos falar da moda dos anos 80 e 90. Então, é um exemplo, a moda. A moda dos anos 80, moda dos anos 90, o que estava na moda nesse período? É um acontecimento de média duração. Vejam que é limitado por uma década, né? Década, vocês sabem que são em média 10 anos, não é? Em média não, são 10 anos, uma década é 10 anos, tá? Então, é dessa forma que eu vou reconhecer se é um acontecimento de curta ou média, né, duração. A moda é um exemplo de média duração. Vamos ler o outro conceito? Vamos lá? Acontecimento de longa duração. Só é revelado por meio de estudo histórico, porque não pode ser percebido pelos contemporâneos. Por exemplo, fatos ocorridos na Grécia Antiga, ou o período de escravidão no Brasil. Isso mesmo. Então, a escravidão no Brasil, né, ela teve em média aí 300 anos, né, de escravidão no Brasil. Então, foram muito tempo. Mas naquela época, né, que a escravidão ela foi abolida em 1888, não é mesmo? Então, não tem mais pessoas, né, para contar essa história, que viveram essa época, que podem, né, falar com propriedade dessa história, a não ser os registros que encontramos nos livros.
Então, os acontecimentos de longa duração só podemos encontrar através dos registros, isso mesmo. Por isso, a importância da história, certinho? Vamos continuar? Deixa eu tirar aqui esse cartaz e agora eu vou mostrar outra imagem a vocês. Observem esta imagem. Aqui. Você conhece essa imagem? Sabe em quanto tempo ela foi construída? Então, essa imagem é do Cristo Redentor, né? É um monumento histórico que fica, sabe aonde? Na cidade do Rio de Janeiro. E as pessoas vão, né? Os turistas de todos os lugares, né? Até de outros países, vão para visitar, né? Vão ao Rio de Janeiro e, se não forem, né, lá no Cristo Redentor, parece que não foram ao Rio de Janeiro, certo? Então, para construir, né, esse monumento aqui, você sabe quantos anos levou? 9 anos para ficar pronto esta obra, né? Então, podemos dizer que é de curta, média ou longa duração esse período? De média duração, não é mesmo? Vamos ver outra imagem? Esta daqui. Esta eu acho que vocês conhecem muito bem, não é? É imagem de onde? De que lugar? Do Palácio Rio Branco, que fica em Rio Branco, na capital, né, do estado do Acre. Lembrando que tem outros lugares, né, no Brasil que tem essa mesma, né, estrutura e que tem recebeu o mesmo nome, certo? Em homenagem, né, ao Barão do Rio Branco, certo? Então, esse palácio, ele demorou muito para ser construído, principalmente porque aqui no Acre, né, as coisas, no ano em que ele foi construído, o Acre não tinha ainda muitas condições, né, de ter uma construção dessa, né, as casas eram de madeira e tudo, e para ter essa estrutura, então, demorou um certo tempo. Você sabe quanto tempo demorou para ser construído o palácio? Já pesquisou sobre? Não? Então, eu vou lhe dizer, mas depois você vai se aprofundar mais neste assunto, certinho? Então, levou 19 anos para ser terminado. Isso mesmo. Ele chegou até a ser inaugurado antes, né, de concluir toda a sua construção, mas levou 19 anos para ele ficar pronto mesmo. Certinho? Então, levou muito tempo. Então, são acontecimentos que levam, né, um certo tempo para ficar pronto, né? Como essa construção do nosso Palácio Rio Branco. Certinho? Então, crianças, estamos falando de acontecimentos, né, de curta, média e longa duração. E essa aula fica por aqui. Mas, para acessar essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque pelo link que está aparecendo aqui, certinho? Te aguardo na próxima aula para continuarmos falando sobre esse assunto. Tchau, tchau!